Alunos, olá! Muito bem. Hoje, na nossa aula de teatro, vamos falar de um assunto que, na realidade, é um grande fantasma para os atores. E quando eu digo atores, eu não estou me referindo apenas a alunos iniciantes como vocês, eu estou falando de atores profissionais, inclusive, né? Um grande fantasma que assusta a todos. Quando nós, atores, recebemos o nosso texto de teatro, a primeira coisa que a gente faz é olhar o número de páginas, o número de falas, e quando então nos é atribuído uma personagem, aí a gente vai para o trabalho de texto, né? E uma coisa que apavora a todos os atores é o quê? Como decorar o texto. Todos passam por este medo. Como que eu vou decorar tanto texto? Meu Deus do céu, será que eu vou conseguir? E se eu esquecer o texto na hora de uma apresentação, na hora de um espetáculo, o que eu faço? E aquele medo, aquele pavor de você esquecer o texto. Muito bem. Eu tenho o hábito de ver lá no colégio, toda vez que eu entrego o texto para os alunos, né, na aula seguinte, já chegam aqueles mais ansiosos e falam: Sérgio, já decorei todas as minhas falas. Aí o cara chega lá e faz assim, por exemplo, de uma maneira muito mecânica, muito artificial. São multivalentes, podem desenvolver tecidos que depois se transformarão em qualquer órgão do corpo. Às vezes os alunos decoram o texto dessa forma, de uma forma pouco natural, muito mecânica, muito artificial, muito falsa. E aí eu costumo dizer para eles, não adianta decorar texto assim. Não adianta. Para se decorar um texto, eu não preciso ficar repetindo a minha fala 1 milhão de vezes, embora eu tenha sim que estudar o meu texto e repetir essas falas 1 milhão de vezes. O primeiro passo para você decorar um texto não é esse. O primeiro passo é você ler o texto, compreender a história, compreender cena a cena, compreender as personagens, entender essas personagens, as suas características, os seus perfis, o que cada personagem está fazendo em cada cena. Então não adianta eu sair decorando fala. Fazer uma leitura coletiva, o estudo do texto, a interpretação do texto, a análise, compreender os conflitos, as personagens. Esse é o ponto inicial para se decorar um texto. Não adianta você decorar uma fala sem compreender o que ela significa. Não adianta você decorar uma fala sem entender o que a sua personagem está fazendo ali. A partir daí, se eu compreendi a minha personagem e o que ela está fazendo naquela cena em particular, fica mais fácil eu decorar o texto. Ok? Então, esta seria a dica número 1. Exemplo, eu pego o prólogo, ou eu pego o epílogo, que é o desfecho, o fechamento da história, né? Qual é o assunto? Vamos simplificar a linguagem aqui. Qual é o assunto da cena? Qual é o ponto forte da cena? Qual é a ideia central da cena? A ideia central do epílogo é fixar a ideia de diversidade. A ideia de que somos, sim, todos diferentes, mas não desiguais. Que apesar das nossas diferenças, sejam elas de raça, sejam elas de diferenças físicas, diferenças de personalidade, apesar de todas as nossas diferenças, nós podemos conviver juntos com respeito, uns respeitando os outros, uns entendendo e compreendendo os outros. Essa é a ideia central da cena. Então vejam, digamos que eu fosse um dos atores da cena. Vamos lá, pegar aqui no texto de vocês, tá? Digamos que
eu fosse a garota 12. Ser diferente não é um problema. O importante é aprender a conviver com as nossas diferenças. Então, se a atriz que faz a garota 12 esquece essa fala, mas entendeu a ideia central da cena, ela tem toda a condição de improvisar o texto. Por quê? Porque ela não decorou apenas a fala. Ela entendeu o assunto da cena. Outro erro muito comum. Às vezes o ator, ele decora a última palavra da fala anterior a dele, de um outro ator. Então, exemplo. O garoto 17 vai dizer isso tudo que importa. Depois que ele disser isso tudo que importa, eu digo a minha fala. Aí o ator esqueceu o seu texto, esqueceu a sua fala. Ou inverteu, trocou as palavras. Se eu apenas decorei a última frase ou a última palavra do ator que fala antes de mim, se ele cometer um erro, possivelmente eu cometa também. Então não adianta eu ficar decorando a minha fala e repetindo a minha fala milhões de vezes se eu não entender todo o esqueleto. É como se fosse um esqueleto de um corpo humano, né? Os ossinhos são todos interligados. Se um osso importante não estiver ali, os outros também terão um comprometimento. É exatamente assim com um texto de teatro. Uma fala está interligada à outra, uma personagem está associada a outra e uma cena a outra. Então, se você só cuida do que é seu, da sua parte, digamos assim, você pode ter um comprometimento muito sério. Então, não se decora apenas a sua fala e não se decora a fala ou a frase ou a palavra final da fala anterior à sua. Você tem que compreender o todo. Porque se os atores dessa cena erram o texto, eles teriam toda a condição do mundo de improvisarem. Então, eu esqueci a minha fala, mas eu sei que o assunto aqui é a questão da diversidade, do respeito à diversidade e do respeito de uns pelos outros. Se os atores dessa cena esquecerem as suas falas, aquilo que eles devem dizer, mas se eles tiverem na cabeça a ideia central, eles conseguem improvisar com novas falas. Sem falar que este processo te deixa mais seguro, mais confortável. Você se sente mais seguro quando você entra em cena, tendo na sua cabeça o esqueleto todo. Então, este seria o primeiro passo. Você compreender as partes, compreender o todo, para depois você voltar na sua personagem. Correto? Dica número 1. Aí os alunos falam, Sérgio, mas o texto é longo, meu Deus do céu, como que a gente vai saber as falas de todo mundo? É comum que no início dos ensaios os atores fiquem muito desesperados com tudo isso. Mas, ao longo do tempo, quando você vai fazendo repetidamente as cenas, as falas, elas acabam entrando com a maior naturalidade. Né? Então, os ensaios e o estudo do texto constante ajudam o ator a incorporar essas falas. E aí chega uma hora dos ensaios que a coisa flui naturalmente. Né? E aí as pessoas acabam ficando mais confortáveis nas cenas, porque no início é comum que os atores fiquem todos tensos, duros, e falando as falas muito falsamente, muito mecanicamente. Mas com os ensaios, isso vai mudando. Muito bem, Sérgio, ok, entendi o que você falou, então eu vou estudar o texto, tem que estudar o texto. Né? E aí, o que eu faço? Aí sim você vai fazer um estudo com as suas falas. Você tem sim que falar as suas falas muitas vezes. Vamos lá. Existia apenas um homem todo-poderoso chamado Deus. Ele resolveu criar o mundo e todas as criaturas que nele vivem. Muito bem. Existia apenas um homem todo-poderoso chamado Deus. Ele resolveu blá, 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 blá. E aí eu vou repetir a minha fala muitas vezes, muitas vezes, muitas vezes. Bom, uma dica interessante. A letra
é um símbolo gráfico, é um desenho. Então, uma coisa muito interessante de ser feita é você reescrever as suas falas. Quando eu digo reescrever, eu não estou querendo falar digitar as suas falas. Tem uma diferença. Quando eu estou com a minha caneta, com o meu lápis, escrevendo a palavra, o meu olho está aqui, ó, no papel. Então, quando a minha mão vai fazendo a grafia, os desenhos das letras que compõem as sílabas, que compõem as palavras, o meu cérebro acompanha este desenho. É um movimento de desenho, de escrita. E como habitualmente nós escrevemos devagar, então o seu cérebro, de certa maneira, ele vai memorizando o texto. Porque você está escrevendo devagar, as letras compõem as sílabas que compõem as palavras, aos poucos as frases e o seu texto por um todo. Então, o seu cérebro ele vai arquivando essa memória. O que não acontece quando você digita. Porque você não faz esse desenho ao digitar. Normalmente, eu, por exemplo, eu digito com 2 dedos. Então, o meu cérebro não acompanha essa movimentação. Ela é muito rápida, ao contrário da escrita. Então, uma dica que eu daria a você é reescrever as suas falas. E, obviamente, reescrever depois que você as repete muitas vezes. Ok? Lembrando sempre da dica número 1. Não adianta eu ficar repetindo fala se eu não compreender o que eu estou dizendo. Aliás, um outro erro muito comum entre os alunos, especialmente os mais novos. Às vezes você tem nas suas mãos, não é o caso de vocês esse ano, mas às vezes você tem nas suas mãos um texto de época, um texto que tem uma linguagem diferente. Por exemplo, do ano passado. A história se passava em Portugal e eu recheei o texto com termos portugueses, com palavras portuguesas. Então, quando o ator olha para a sua fala e há uma palavra que ele não compreende, que ele não sabe o que significa, a primeira coisa que ele deveria fazer, aliás, uma dica dada pelos professores de língua portuguesa a vocês, é pegar o dicionário e saber o que ela significa. Não adianta eu decorar uma palavra que eu não sei o que significa. Porque a expressividade ao falar e a expressividade facial não levarão ao público o significado daquela palavra se eu, como ator, não sei o significado dela. Então, quando a gente tem um texto de teatro nas mãos, a gente tem sempre lápis. Por quê? Porque eu vou lá, eu anoto, eu faço as minhas considerações no texto. Né? Há atores, inclusive, que no próprio texto fazem os desenhos das marcações de cena que são propostas pelos diretores. Porque ao memorizar o texto escrito, ele acaba, de certa maneira, memorizando também o desenho, a marcação da cena. Vocês se lembram que a gente fez um exercício no início do ano, ainda lá no colégio, com marcação de cena? Sai correndo, vai para o centro do palco, blá, blá, blá. Lembra disso? Então, esses desenhos de cena, há muitos atores que desenham no seu texto aqui. Para que, ao decorarem o seu texto escrito, também decorem as marcações de cena. Então, o texto de um ator, ele nunca vai estar novinho, limpinho. Não, os atores escrevem. Eles escrevem dicas dadas pelo diretor sobre as personagens, sobre efeitos de luz, de sonoplastia, de marcação de cena. Eles escrevem os significados das palavras desconhecidas. Há muitas anotações que são feitas num texto. Ok? Então, voltando à dica número 2, repetir sim a sua fala muitas vezes e, se for necessário, reescrevê-las. Decorei o texto, Sérgio, e aí? O que eu faço agora? Agora você vai fazer uma coisa que nós chamamos de bater texto. O que é bater texto, Sérgio? Muito bem. Na sua casa, você pode pedir para sua mãe, para o seu pai, para o seu irmão,
Olha, mãe, é o seguinte, eu sou aqui no texto o Ferdinando. Então a gente vai para as cenas do Ferdinando. A senhora vai ler as falas das outras personagens e eu vou responder como Ferdinando. Isso é bater texto. Caso você esqueça a sua fala, a sua mãe ou a pessoa com quem você estiver batendo texto não deve dar a sua fala de uma vez só e inteira. Ela te dá dicas da fala para ver se você lembra. Então, exemplo, tá? Eu tenho que dizer, que desastre minha criação, terei que começar tudo de novo. Esqueci a fala. A pessoa que estiver batendo o texto comigo, ela vai falar assim, olha, o que acontece agora na cena? Lembra da sequência da história? Ai, não tô lembrando. Não tá lembrando? Então, ó, que de... Ela não te dá a palavra inteira, ela dá o começo. Puxa, não lembrei. Que desastre. Ah, lembrei, que desastre minha criação, terei que começar tudo de novo. Então, o legal, o ideal é que a pessoa com quem você esteja batendo o texto não te dê a fala inteira de uma vez só. Você tem que fazer o seu exercício aqui, ó, de tentar lembrar aquilo que você memorizou anteriormente, tá? Agora, digamos que eu não lembre mesmo, não lembro. Aí a pessoa fala a fala inteira. Que desastre minha criação, terei que começar tudo de novo. Aí eu sugiro, neste caso, que você repasse essa cena com as falas algumas vezes para você trabalhar a memorização do texto. Quanto mais seguro você estiver do texto, mais expressivo você será em cena. Um ator que não sabe o seu texto não consegue se expressar em cena, porque ele estará tão amedrontado, tão apavorado com o fato de não se lembrar do texto ou não estar seguro com ele, que a interpretação dele também não vai ser legal. Tá? Então é bater texto, bater texto, bater texto, bater texto, bater texto, bater texto, bater texto 20.000 vezes. Como se o texto passasse a fazer parte de você. Como se todas as manhãs a gente não escova os dentes, é automático. Quando você era pequenininho, você não sabia escovar os dentes. Seus pais te ensinaram. No começo era tudo meio estranho, esquisito, artificial, você não sabia fazer. À medida que aquilo foi se tornando um hábito, você nem percebe que já escovou os dentes. Assim tem que ser com o texto de teatro. Quanto mais a gente repete, quanto mais a gente estuda, mais seguro a gente fica e, de repente, a gente nem percebe, o texto já está dentro da gente. Esse é o ideal. Porque, com certeza, você vai levar essa naturalidade para a fala e a expressividade de um modo geral. Então, bater texto, bater texto, bater texto. Sérgio, não tenho com quem bater texto. E aí? Como é que eu faço? Graças a Deus, hoje em dia temos a tecnologia. Então, o que você pode fazer? Você grava no seu próprio celular, se você quiser. Você grava o texto. Você lê as falas das outras personagens que contracenam com você. Lê mesmo. Solta o som. Ok? E quando chega na sua fala, você só fala mentalmente, sem emitir o som. Ok? E aí, você terminou de gravar a cena. Depois você solta essa gravação. Então, na gravação, aparecerão as falas de todas as personagens e quando chegarem as suas falas, a gravação vai estar muda. Então, você responde ali. Caso você não tenha com quem bater o texto. Certo? Maravilha! E aí? Aí vamos trabalhar o texto repetidamente, 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 para que você se sinta mais seguro com ele. Então, turma, é assim, são algumas dicas, tá? No caso de vocês, que são muito iniciantes, que nunca tiveram uma experiência com teatro, eu estou tentando simplificar essas informações ao máximo. Os atores profissionais, de maneira geral, eles têm outras estratégias, outras dinâmicas que os ajudam. Mas não vale a pena trazê-las para vocês, porque vocês são iniciantes. Então eu estou tentando falar de uma maneira muito simples, muito clara,
para que você compreenda o trabalho de se decorar o texto em teatro. Por hoje é só.